Olá pessoal, então voltando aqui no canal da Elétrica com mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar abordando o tema de transmissão e distribuição de energia elétrica dentro da monitoria da disciplina no semestre 2023.2. Quem vai estar abordando esses vídeos vão ser eu e o outro monitor, o Gabriel Soares. A gente vai ser orientado pelo docente Jorge Javier Ledesma. E dentro desses vídeos a gente vai querer trazer antes das aulas, para que o aluno chegue com conhecimento básico do que vai ser tratado, para que ele consiga aprofundar a discussão dentro de sala de aula com o docente. Então, a gente vai estar trazendo um básico do que a gente vai encontrar dentro do livro de referência, para que o aluno tenha um contexto e consiga pesquisar informações para aprofundar esse conhecimento com o docente em sala de aula, para que depois a gente consiga, dentro da monitoria, sanar as dúvidas que a gente tiver em relação ao conteúdo após a aula a aula da semana, no caso. Aqui no capítulo 1 a gente vai dar uma breve contextualização da evolução histórica e as perspectivas da transmissão de energia elétrica. A gente vai utilizar como base o livro do Transmissão de Energia Elétrica, Aspectos Fundamentais, do Camargo Celso de Brasil, que é da editora da UFSC. Ele é um livro bem antigo, eu estou utilizando ele na 4ª edição. Algumas informações, principalmente em relação a gráficos, vão ser atualizados, pelo menos nessas videoaulas que eu estou preparando, estão sendo atualizados com os dados mais recentes. E é interessante que a gente consegue comparar como está sendo a evolução do sistema de transmissão de energia elétrica no país. Começando, a gente vai dar uma breve introdução sobre o CEP, que é um sistema elétrico de potência, e o que a gente vai querer abordar dentro dessa disciplina. Então, a gente vai conseguir dividir o nosso sistema elétrico de potência, que é todo o sistema no qual a energia elétrica é transportada, e desde a geração até o consumo dela. Então, a gente vai dividir em 3 principais pontos, que vão ser a geração, que a gente tem as usinas hidrelétricas, daí a gente tem até a chegada do transformador na saída da usina elétrica, a gente ainda considera a geração. Todo esse transporte entre o gerador e o consumidor é considerado o sistema de transmissão. Aí a gente vai ter a transmissão, que vai ser o sistema B, no qual ele vai chegar na subestação transmissora. Depois a gente vai ter o sistema C, que é a distribuição, onde a nossa energia elétrica vai ser distribuída para vários geradores, nossas subestações distribuidoras, e vai tanto para consumidores residenciais como consumidores industriais. Também pode ocorrer variações dentro do CEP, onde a gente pode ter um consumidor que vai estar consumindo essa energia diretamente do sistema de transmissão. Pode alterar a configuração de acordo com a necessidade do que a gente tem na localidade. Mas principalmente a gente vai estar tratando da transmissão. Esse livro trata principalmente de transmissão aérea, no qual a gente tem difundida massivamente no país. Transmissão subterrânea ainda não é um caso muito utilizado no país atualmente. Então a gente vai ter esse sistema. Então o que a gente vai querer tratar vai ser do transporte. Como a gente consegue fazer a ligação entre a nossa geração, a nossa usina hidrelétrica, a nossa usina eólica, com a nossa distribuição, que vai ser onde essa energia chega próxima ao consumidor, onde ela vai ter que só ser, como se dizer, distribuída em porções menores de energia para o nosso consumidor. Porque quando a gente trata de transmissão, a gente está tratando de porções muito grandes de energia. Por isso torres altas, é um sistema muito grande, a gente consegue transportar, vamos dizer assim, grandes massas de energia através das nossas torres. Aí, dentro do sistema elétrico de potência, a gente vai ter 4 requisitos básicos que a gente vai querer atender. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem todo esse sistema instalado, a gente está querendo atender o nosso consumidor. O nosso consumidor é quem vai suprir a demanda para a gente. A gente tem que instalar essa transmissão para que a nossa energia consiga chegar no nosso consumidor. Então a gente tem 4 pré-requisitos básicos para que a gente tenha um sistema elétrico de potência que funcione com qualidade, ou que ele tenha uma robustez, uma qualidade de energia, que a gente consiga garantir que esse nosso produto, que é a energia elétrica, vai chegar para o nosso consumidor. Então a gente vai ter a continuidade. O que vai ser? Que ela vai ter que estar disponível o maior tempo possível, então 24 horas por dia. Por quê? Porque a gente não quer que a energia caia constantemente. Não adianta nada eu ter, dentro do meu sistema elétrico, eu tenho um gerador que funciona só 22 horas por dia. 2 horas não vai estar funcionando.
Então, dentro desse sistema elétrico, se eu quero uma robustez e um sistema com qualidade, eu vou ter que ter essa continuidade. O segundo tópico, conformidade. Por quê? A partir do momento que a gente tem atendendo consumidores, a gente vai ter bens de consumo. Então a gente vai ter que dar uma padronização, a gente vai ter que seguir critérios para que a energia elétrica seja distribuída em certos critérios para todo mundo. Porque se a energia fosse distribuída em tensões diferentes, ou fator de potência diferente, a gente poderia ter equipamentos queimando a todo momento. Isso seria tanto um desperdício para o consumidor quanto um desperdício para a concessionária, porque ela não conseguiria ter o controle do processo dela. A gente vai ter flexibilidade, que vai ser, ela consegue se adaptar a diferentes demandas. Quando a gente está tratando de flexibilidade, a gente está tratando de um sistema que consegue suportar grandes cargas de energia, que a gente vai tratar posteriormente. Um horário de pico, a gente consegue confiar no sistema que ele vai conseguir se comportar da maneira que a gente espera. E da maneira seguinte, um sistema que quando a gente tem baixa carga, ele vai estar se comportando da mesma maneira ou da maneira esperada. Então ele consegue se adaptar às adversidades que a gente vai ter. E manutenibilidade, que vai ser, a gente consegue fazer a manutenção, a gente consegue ter um manejo muito rápido. E esses quatro critérios, eles vão se interligar. Por quê? Porque, dando um exemplo de uma queda de uma torre, o que a gente vai ter? A gente vai ter a suspensão da continuidade, por exemplo. Só que aí a gente vai ter uma alteração na conformidade. Então o que a gente espera do nosso sistema? Uma flexibilidade e uma manutenabilidade. Por quê? Porque com a flexibilidade eu consigo direcionar meu fluxo por outras torres, vamos dizer. E a manutenabilidade vai ser que eu consigo facilmente retirar essa torre, desligar esse sistema, retirar essa torre, substituir a torre e colocar o sistema para funcionar novamente. Assim, nesse período de eu passar toda essa energia que estava sendo transportada por esses cabos para outros cabos ou outras torres de transmissão, como um sistema de escoamento alternativo, a gente vai conseguir manter a continuidade e a conformidade. Então a gente sempre vai estar atrelando a esses 4 requisitos o nosso funcionamento do sistema. Com isso, a grande alternativa que a gente encontrou no Brasil, que é a alternativa da maioria dos sistemas, que a gente consegue atender esses 4 requisitos que a gente deseja para um sistema de qualidade, a gente faz a interligação do sistema elétrico. Por quê? Um sistema elétrico vai ser uma geração, uma transmissão, uma distribuição. Quer dizer que eu tenho um sistema de diversos tamanhos. Se eu tiver um sistema de uma cidade isolada, continua sendo um sistema. Só que com a gente interligando esse sistema nacionalmente, a gente consegue o melhor dos casos. Por quê? A gente consegue ligar a geração e o ponto de consumo, mesmo que a geração seja longe do ponto de consumo, que é um caso que ocorre no Brasil. Porque, vamos supor, o maior ponto de consumo que a gente tem dentro do nosso país vai ser São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto as maiores gerações que a gente vai ter vão ser aqui em Itaipu, vão ser em Porto Velho, vão ser na usina de Belo Monte. A gente, através do sistema de transmissão, que é o que a gente estuda, a gente consegue interligar e juntar as duas pontas, que é o consumo com a geração. Através do sistema de interligação do sistema elétrico, a gente consegue seis características que eu enumerei. Podemos citar mais, mas uma operação mais econômica, por quê? Mas que a gente demande um custo maior para a instalação dele, a partir do momento que ele está instalado, a gente tem uma operação muito mais econômica, porque a gente consegue absorver energia de diversos caminhos. Então, o que eu consigo? Se a minha energia de uma hidrelétrica está sendo muito mais barata que uma energia de uma usina térmica, eu consigo abaixar o consumo de energia térmica e aumentar o consumo de energia hidrelétrica. Então, eu vou estar reduzindo custos, porque se esses sistemas fossem desligados, eu não conseguiria estar fazendo essa alteração no consumo. Então, a gente vai ter a menor necessidade de reservas, que eu vou estar tendo uma reserva menor, por quê? Porque eu consigo demandar energia de outros pontos. Se em um ponto a gente tem uma seca, no outro ponto a gente vai ter chuva. Ainda mais no Brasil, que é um país de dimensões continentais. Então a gente vai ter um melhor amparo em caso de emergência, porque em caso de rompimento de uma linha, como vocês podem ver, a gente vai ter diversos caminhos no qual essa energia pode ser escoada. A gente pode ter muitas mais alternativas para que a energia não deixe de chegar no nosso centro de consumos. Vamos dizer assim, como São Paulo, onde vai ter um funcionamento muito massivo de metrôs e diversos equipamentos
de ponta que são utilizados lá. A gente vai ter uma diversidade de carga, porque a gente consegue fazer a ligação tanto de energia eólica, hidráulica, termoelétrica, nuclear, todas no mesmo sistema. Para isso, ela vai ter que atender alguns requisitos que são demandados, mas a gente consegue fazer essa interligação dessas diversas fontes de energia no nosso sistema. A gente vai ter um aumento de confiabilidade, como já foi dito, por quê? Porque em caso de emergência a gente vai ter um melhor amparo e a gente vai conseguir alternar funcionamento. Se eu não estou conseguindo trabalhar com uma torre, eu consigo trabalhar com outra. A gente consegue alterar o caminho que a energia está percorrendo até chegar no nosso consumidor final. Claro que vão ter alguns critérios que vão ser exigidos, mas a gente aumenta a confiabilidade. A gente tem um melhor aproveitamento dos recursos. Como foi dito, se a gente tem seca em um local e temos abundância em outro, a gente consegue pegar esse local que tem abundância em água, colocar a usina hidrelétrica para funcionar em potência máxima e reduzir o outro lado que a gente está tendo, vamos supor, uma seca hidrelétrica não está funcionando, ou a gente não está tendo vento, a gente não está tendo sol, a gente consegue fazer essa alteração dentro do sistema elétrico nacional. Esse é um gráfico que eu vou detalhar melhor. Então a gente vai ter, esse gráfico foi disponibilizado pelo Operador Nacional do Sistema, com a perspectiva até 2027, no qual a gente vai ter os principais pontos que a gente tem aqui: a usina hidrelétrica de Itaipu, a usina em Porto Velho, a gente vai ter a usina em Belo Monte, que vai ser qual requisito? A gente vai ter todas essas linhas fazem parte do Sistema Nacional, do Sistema Interligado Nacional. E quem faz a operação dele, quem faz como ele vai operar diariamente, vai ser o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Então ela vai dizer por qual linha essa energia tem que percorrer, ou como a gente vai ter que funcionar. Tal hidrelétrica vai ter que demandar tanta energia em tal horário. E tudo isso vai demandado pelo nosso sistema. Então a gente vai ter as principais linhas que foi visto, que eu vi, foram a de Porto Velho, que vai chegar até o grande centro de demanda, que vai ser em São Paulo, Itaipu, que vai ser interligada em São Paulo também. A gente vai ter Belo Monte, que vão ser linha de 800 kV, ela vai ter energia, uma linha de transmissão CC, que vai ser uma das diferenças que a gente vai ter. No livro ele não coloca essa linha de 800 kV. Em CC, ele só coloca a máxima de 600 kV corrente contínua. A interligação de Itaipu até São Paulo. Ele não considera nem a de Porto Velho até São Paulo, nem a de Belo Monte até o Rio de Janeiro. Então, essas vão ser algumas diferenças que vocês vão constatar. Então, a gente vai ter todas essas faixas de tensão, que a gente vai ter alta tensão e ultra alta tensão, que a gente vai trabalhar dentro nossa disciplina. Depois vocês podem detalhar e aprofundar melhor. Então, a gente também tem, dando um contexto histórico, a gente vai ter uma das primeiras centrais, os sistemas elétricos que a gente vai ter. O primeiro foi em Minas Gerais, acredito eu, com a fundação da CEMIG. A gente vai ter um cenário de consumo de energia elétrica no Brasil próximo desse período de 1800, começo da década de 1900 ali, do século 1900, porque a gente vai ter as primeiras usinas de geradoras sendo implantadas. Com isso, a gente tem a criação da Eletrobras, que vão ser as Centrais Hidrelétricas do Brasil, em 1962. E ela foi criada exclusivamente para coordenar a expansão do sistema elétrico brasileiro. Porque o que acontecia? Eu tenho uma usina geradora na minha cidade que atende a minha cidade. Agora, se minha usina geradora não está funcionando, eu não consigo atender a minha cidade. Com isso, a gente tinha várias usinas geradoras que estavam atendendo sistemas isolados, vamos se dizer. E para coordenar isso, o governo do João Goulart criou em 1962 a Eletrobras, que vai coordenar, e com um conjunto de empresas, ela vai coordenar o nosso expansão e posteriormente essa interligação de sistemas. Então ela vai ser uma empresa que vai trabalhar tanto na geração quanto na transmissão de energia. Então as subsidiárias vão ser Furnas, que foi criada em 1957, ou seja, antes da criação da Eletrobras. Então foi uma empresa que funcionava assim desse modelo de um sistema isolado. A Chesf, que é a companhia hidrelétrica do Rio São Francisco, que ele vai ter uma usina que atendia essa região do São Francisco, que foi responsável por levar a energia primeiramente ao Nordeste. A Eletrosul, a Eletronorte e a Eletronuclear, que é a mais nova, que vai ser responsável por Angra 1, 2, 3 e 1, 2, futuramente 3 e 4, que eles têm planejamento. Também a Eletrobras é responsável pela empresa de pesquisa energética, que é a Eletrobras CEPEL. Ela é um fator muito importante na coordenação
e no planejamento do sistema de transmissão, sistema elétrico como um todo, mas principalmente do sistema de geração e transmissão de energia no país. Empresarialmente falando, quando a gente está tratando de energia elétrica ou transmissão de energia elétrica como um todo do CEP, a gente vai querer otimizar o nosso custo, porque a gente vai querer transportar mais energia com um menor custo. Então a gente vai conseguir subtrair esse custo. O Celso, no livro, ele subtrai esse custo como custo total, como sendo custo das perdas, custo do investimento e custo da confiabilidade, que vão ser os principais aspectos que vão ordenar o nosso sistema em sistemas de transmissão. Por quê? As perdas sempre vão existir por efeito de Ohm. Porque a partir do momento que a gente tem uma corrente ultrapassando por um cabo, a gente vai ter percas através do calor, de qualquer maneira. Então a gente quer reduzir essas percas, que elas vão existir. A gente vai ter um custo de investimento inicial, porque quanto mais robusto, quanto mais tecnologia a gente tiver empregado, quanto mais estruturas a gente demandar, a gente vai ter um custo de investimento muito maior, tanto inicial quanto fixo para manutenção. E um custo na confiabilidade, porque dentro do CEP a gente vai ter diversos aspectos da transmissão que a gente vai demandar uma confiabilidade para que os nossos equipamentos funcionem da maneira adequada, para que não coloque nenhuma pessoa em risco ou que a gente não perca todo esse dinheiro que está sendo investido no sistema elétrico. Então, como foi dito, aqui eu separei as informações das tensões que são utilizadas no nosso sistema interligado nacional e a gente fez uma comparação que o Celso faz. Então a gente vai ter 138, 230, 345, 440, 500, 750. A bipolo que a gente vai ter aqui de Itaipu até São Paulo em 600 kV. A gente vai ter a de Belo Monte até Rio de Janeiro, que vai ser em 800 kV. Então, essa transmissão, a gente vai conseguir aumentar essa massa de energia transportada através da tensão. Então, quanto mais elevação de tensão, a gente consegue transportar uma carga maior. Porque a gente eleva a tensão para reduzir a corrente. Assim, a gente reduz o efeito ômico, assim a gente consegue transportar mais energia. Só que essa elevação de tensão faz com que alguns cuidados tenham que ser tomados, como distanciamento entre os cabos, distanciamento entre os condutores, distanciamento entre os condutores, o tamanho demandado para que para que essa tensão não rompa o dielétrico do ar e essa energia acaba tendo fuga de energia. Então ele dá um exemplo no qual uma torre de 138 kV ela transporta, em comparação com uma de 345, a de 345 vai transportar 6 vezes mais que um condutor de 138 kV e um condutor de 765 transporta 5 vezes mais que o de 345. Só que em comparação, um condutor de 765 transporta 30 vezes mais que um condutor de 138. Em relação à capacidade de transmissão, que é o que a gente estava tratando, a gente vai depender de vários fatores, que vão ser tanto material quanto isolamento, fator ambiental como umidade do ar, está fazendo chuva, poeira, todos esses fatores a gente vai tratar durante a disciplina. O custo de instalação, por quê? Porque vai ter um custo, então se eu tenho um custo muito alto, eu não vou querer tanto transportar tanta energia, eu não vou querer instalar o meu sistema de transmissão naquele local. E a configuração elétrica, que é o que a gente vai tratar. Então a gente sabe que vai ser um projeto interdisciplinar, porque dentro do CEP a gente vai ter tanto engenheiros mecânicos, eletricistas, engenheiros de energia, geólogos, engenheiros de materiais, que vão trabalhar para que o nosso CEP funcione da maneira como ele está instalado. Porque quando a gente levanta uma torre, a gente vai ter tanto o estudo mecânico, tem que ser empregado ele, quanto as fundações que são feitas por engenheiro civil e ademais. Aqui a gente vai tá entrando já na como a gente prepara o nosso sistema. Então, se eu demando muita carga, quer dizer que a minha linha de transmissão tem que estar preparado para que toda essa carga consiga escoar. Então a gente vai fazer toda essa análise através de curvas de carga, que futuramente vocês vão entender mais. Que vai ser, em certo ponto, eu vou demandar 100% da minha capacidade de condutor que tá sendo disponível naquela linha de transmissão. Então vamos supor, o meu horário de pico vai ser aqui nas 7 horas, que a gente vai ter um consumo muito alto, que os dois estão perto do pico, ou às 18. Então a gente vai ter uma demanda muito alta. Então o que eu quero que minha linha de transmissão seja robusta
para que a gente consiga atender essa curva de carga. A gente também vai ter, como foi dito, como a gente consegue aumentar essa capacidade de transmissão de transporte através, uma alternativa é através de supercondutores, que a gente vai ter um condutor que ele vai ter refrigeração a nitrogênio líquido interna e um retorno de nitrogênio líquido. Então a gente vai ter três condutores, como pode ver ali a fase 1, a fase L1, a fase L2, a fase L3, e entre eles um dielétrico, que é um isolador. Então a gente consegue transmitir energia elétrica dessa maneira também, sendo uma tecnologia nova, porque quando a gente reduz a temperatura, a gente consegue aumentar a condutividade do material elétrico. Então a gente vai ter outra maneira da gente, outra forma da gente ter o nosso sistema elétrico de potência, analisar ele vai ser através da curva de duração de carga, que ela conversa com a nossa curva de carga anterior. Então vai ser quanto tempo essa minha curva, essa minha potência vai estar sendo demandada pelo sistema. Então se eu tenho que manter essa energia, eu demando uma energia muito grande, então tem que minha linha vai estar 100% ocupada, o meu condutor vai estar 100% demandado por 7 horas. Ou eu posso demandar ele 120% por 30 minutos. É esse estudo que a gente vai querer durante a disciplina. E a gente vai ter o tipo de transmissão, que eu coloquei como configuração. Que a gente vai ter a transmissão em corrente contínua, no qual a gente vai ter diversos fatores que vão estar atrelados ao ideal dela, porque ela tem algumas vantagens e desvantagens em relação à transmissão CA, e a transmissão CA, que é a transmissão mais utilizada no mundo, que ela pode ser feita tanto trifásica quanto hexafásica. No livro ele traz um exemplo, que ele faz um projeto de transformar uma transmissão trifásica em hexafásica, no qual ele pega uma torre de 2 circuitos e transformar os circuitos A, B e C, a linha, B linha e C linha, que é o circuito 2, e ele faz a transformação num circuito hexafásico, onde a gente consegue aumentar a tensão do o nosso sistema da Terra, do nosso sistema, de 138 raiz de 3, quando a gente tem a nossa tensão de terra, para 138 quando a gente tem o nosso sistema em hexafásico. Então a gente consegue aumentar a tensão e, consequentemente, a gente consegue transportar mais energia pelo nosso condutor. Ele chega no resultado de aproximadamente 73% a mais de condutividade. Então o que a gente quer dentro desse estudo? A gente quer otimizar o nosso tempo de linha, no nosso condutor, no qual a gente consiga transportar mais energia através dele. É isso que a gente quer entender como o CEP funciona para que a gente entenda os principais aspectos que vão estar atrelados. Depois no livro a gente vai tratar tanto aspectos estruturais, quanto aspectos mecânicos, estruturais e elétricos que a gente vai ter nesse fluxo de potência, nessa energia que a gente quer atender do sistema elétrico que ele está demandando. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.